professor Fábio nos falou da África, culturas, seu aprendizado agora há alguns anos. Eu quero convidar um africano para saudar a todos nós. Pensei que ia estar lotado de africanos. Bom, tem muitos que somos filhos de africanos. A Mama África. Arlindo, ele é do Cabo Verde e ele vai saudar todos nós em nome da Mãe África. Assim também os que nos acompanham na rádio poderão ouvir um saludo em língua africana. Depois ele vai dizer qual é seu idioma a todos nós acá, para começar o dia com uma habla de África. O africano falando da África é bem melhor do que nós branquelos falando da África, né? Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Arlindo Rocha, é africano, natural de Cabo Verde. Para quem quer saber, Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas e é uma ex-colônia de Portugal. E Cabo Verde, essa história, tem uma diáspora muito grande. A maior parte do cabo-verdiano vive fora de Cabo Verde. Isso já, quando vou falar na primeira, segunda e terceira geração. Então, Cabo Verde tem uma população bem reduzida, meio milhão de habitantes, mas diáspora cabo-verdiana é muito mais do que isso. Minha presença ali é exatamente para falar um bocadinho da minha língua. Essa é a língua crioula, língua materna de Cabo Verde, que é uma mistura de línguas africanas e a língua portuguesa. Isso porque Cabo Verde era um país, um arquipélago desabitado até 1460, quando os portugueses chegaram a Cabo Verde, segundo a história que está a contar. Depois não bem traduzir tudo, tá bom? Cabo Verde que tinha gente. Então, como ele era um território estratégico para navegação e para descobrimentos, Cabo Verde foi povoado com um contingente africano, com escravos, e depois dá processo de miscigenação e que nasceu o povo africano. Cabo Verde tornou um país independente em 1975, tem 41 anos de independência. Então, e hoje, Cabo Verde, por sua história, é considerado um país de sucesso em termos de desenvolvimento econômico, de educação, saneamento e muito bem visto na África, pelo menos a África portuguesa. Agora vou introduzir o que eu disse, mais ou menos. Meu nome é Arlindo Rocha, eu sou mestrado em Ciência da Religião, aqui na PUC. Sou natural de Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas, é uma ex-colônia de Portugal, e temos uma diáspora muito grande. Isso porque a maior parte das pessoas da população cabo-verdiana, a primeira, segunda e terceira geração, vivem fora do país. Porque é o fenómeno da migração que se deu ao longo dos tempos, porque como colônia e como ser um país não muito rico em termos económicos, o pessoal saía muito rumo principalmente à Europa, à procura de melhores condições de vida. Hoje, graças a Deus, está acontecendo o contrário. Hoje, quem está na Europa e em outras partes do mundo quer voltar para Cabo Verde. Isso graças à boa política, à democracia que está bem consolidada e ao desenvolvimento económico que se registra no país. Obrigado, eu queria saudar a todos e desejar a todos e a todas a continuação de um bom simpósio. Obrigado, professor. Não sei se estendi muito. Mas nós entendemos mais o crioulo dele que o português. Muito obrigado. Então vamos agora para a nossa mesa. Ela será desta forma. O professor doutor Paulo Parisi, diretor da Missão Paz e também do Centro de Estudos, doutor em Teologia Sistemática, vai falar das migrações africanas no Brasil. Em seguida, nós temos o professor Mário Miguel Santillo, do Centro de Estudos, também ex-diretor do Centro de Estudos de Buenos Aires, professor invitado em Valência, Espanha, e também professor do CIMI, em Roma, falando da migração africana na América do Sul e na Argentina, que é a pátria onde ele trabalha e vive,
em particular. E o Baggio, só para não repetir, ele vai por último e assim ele faz uma sinopse disto que todos acompanhamos, até com um certo temor do que está acontecendo da xenofobia francesa. Eu vivi na Bélgica contra os africanos magrebinos ou negros africanos, como a Europa e as migrações africanas se relacionam. Começamos com o Paulo falando em português e depois volvemos ao espanhol. Graças. Obrigado, Fernando. Mais uma vez, um bom dia a todos e todas. Tem pessoas também de outros lugares que a gente não falou, de Estados Unidos, pelo menos conheço 2 que estão aqui, professores, pesquisadores dos Estados Unidos, mexicanos, tem de outros países também. Então é interessante ver esta presença, este interesse também sobre este tema. Da Alemanha, há um tempinho já, o alemão já está enculturado. E um abraço também a todos os ouvintes da Web Rádio que estão nos acompanhando. E ontem recebemos muitos comentários por e-mail depois da colocação do Enio. Então o pessoal está acompanhando no Brasil e também fora do Brasil estas colocações. E também alguns de vocês que não são da área de ciência da religião, de teologia, tem pessoas da área de enfermagem, de outras áreas. Então é interessante este interesse interdisciplinar para o tema que estamos trabalhando. Tenho poucos minutos, na realidade são 20 minutos, tenho que tentar fazer alguns milagres, mas não é tão fácil. Então, vou tentar trabalhar africanos no Brasil. Não sou demógrafo, não sou experto em muitos números, então a gente tenta dar esta contribuição utilizando quase um método indutivo. Ou seja, o esquema que vou propor é uma rápida referência à migração forçada. No fundo, não vou gastar muitas palavras, porque o Enio trabalhou muito bem toda esta problemática da escravidão, esta migração forçada. E vou partir dos dados da Missão Paz, de como está aumentando a presença africana a partir do nosso trabalho, desta percepção, para passar depois a ver os dados nacionais de solicitantes de refúgio e aqueles que conseguem o status de refugiado no Brasil, e dar uma olhada também através dos dados do Ministério do Trabalho sobre os imigrantes inseridos no trabalho formal. Infelizmente, o trabalho informal existe e não sabemos aí quantos estão trabalhando na informalidade. E concluir também sobre os estudantes africanos. Então, vamos ter uma série de dados que nos ajudam a partir destes 5 grandes eixos. Começando pela migração forçada, o Enio ontem comentou que o campo religioso se tornou um locus para recriar a identidade, para também desenvolver uma forma de resistência. Aqui com esta slide bem simples, só para ver mais ou menos o fluxo de deslocamento forçado da migração africana rumo às Américas. Mas agora, desligando a luz, acho que dá para ver com mais facilidade. A gente percebe como existe um grande fluxo na direção do Brasil. Mas esta era só para ter uma visão geral. Agora, tem um trabalho muito bem feito, um banco de dados do tráfico transatlântico, onde colaborou pelo Brasil a Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a Universidade dos Estados Unidos, da Inglaterra e outros lugares, um trabalho incrível. Eles vasculharam documentação de 36 mil viagens, um trabalho incrível. E se nós olhamos, o Brasil foi selecionado do banco de dados deles, nós temos aqui as regiões de embarque e as regiões também de desembarque, então nos interessa o Brasil. Nós podemos olhar que o total no Brasil, claro, são estimativas, estamos ao redor de 5,5 milhões. Gente que embarcou, quer dizer que não chegaram todos, porque muita gente infelizmente morreu ao longo da viagem. E nós olhamos, existem algumas regiões
de embarque que tem um peso muito grande. Em primeiro lugar, claro, a África Centro-Ocidental e depois o Golfo do Benin também. Uma com 3.800.000 e outra quase 1 milhão. Então, realmente, a gente vê a quantidade de pessoas que foi transferida à força através deste trabalho incrível feito. Pode acessar no site, está em inglês e em português. E a outra slide específica sempre deste banco de dados, essa fala mais sobre o Brasil, tem um pedacinho também o Rio da Prata. Nós olhamos os embarcados e os desembarcados. Olha a diferença. Então temos quase um pouco mais de 600 mil que se calcula que morreram nos registros dos navios, quer dizer, se confirmava que entraram, mas não desceram do navio no lugar de chegada. E nós olhamos também as regiões. Tem a Bahia com 1,5 milhão que desembarcaram e o sudeste do Brasil 2.263.000. Isso para ter uma ideia então destas movimentações, para completar em nível numérico quase a colocação muito bonita do Enio de ontem à noite. Então isso para lembrar esta história de repressão, a visão diacrônica que o Enio deu ontem à noite, só para fazer este lembrete. Agora vamos ao crescimento da imigração africana a partir da percepção da Missão Paz. Se nós olhamos o banco de dados da Missão Paz, em 2007, 10 anos atrás, a presença, vamos dizer, os atendimentos na direção de africanos eram 0,49%. Eram os atendidos africanos. Nós percebemos a partir de 2013 como passa a 12%, quase 13%, e este ano, os primeiros 5 meses, estamos já a 19%. Ou seja, nos últimos 4 anos, a gente percebe do trabalho mesmo, os diferentes serviços da Missão Paz, jurídico, saúde, documentação, encaminhamento para o trabalho, curso de português, acolhida na casa do migrante, tem este crescimento da migração africana. Então, vamos passar para a próxima slide. Se nós olharmos este ano, 2016, claro, os haitianos, vocês percebem, continua sendo o grupo maior, 4.248. Em seguida, já encontramos Angola. Angola como o segundo grupo, 309. Depois Bolívia e, em seguida, a República Democrática do Congo. Então, marquei em marrom um pouco todos os países africanos que foram atendidos neste ano. O total de pessoas atendidas, porque estava esquecendo um detalhe, às vezes a pessoa é atendida mais que uma vez. Aqui só contabilizamos as pessoas, porque muitas vezes vem 2, 3, 4 vezes. E o total de pessoas este ano é 5.503. Mas se nós fazemos uma observação, vocês viram que marquei os haitianos 4.248. Podemos tirar uma parte deles e ficar com 2.210, como está na próxima slide que agora estão assistindo. Por quê? Uma parte dos haitianos veio, já estava no Brasil, é aquela que tirei, não chegaram, não acabam de chegar agora. Por quê? Eles fazem parte daqueles 43 mil que o Ministério do Trabalho e o Ministério da Justiça fez o ato conjunto para dar a permanência no Brasil. Se nós tiramos estes 2.000, então ficamos com 2.210, aqueles que chegaram com visto diretamente do Haiti este ano, e aí vamos ter um dado interessante. Ou seja, que a presença africana vale 19%, aquele que comentei anteriormente. Focando a atenção só sobre os países africanos, temos 667 pessoas da África que foram acolhidas, que vieram na Missão Paz este ano. E aqui nós podemos olhar os diferentes países. E continuando com estes dados, isso representa 19,2% dos atendimentos na Missão Paz, e os grupos maiores são Angola, República Democrática do Congo, Nigéria, Guiné-Bissau e Togo. Se nós olhamos ainda os africanos que participaram de um serviço específico da Missão Paz, que se chama
curso intercultural, uma palavrinha rápida para explicar, é um curso obrigatório para ter acesso às empresas no momento da contratação. Eles recebem informações sobre a cultura brasileira, mas também, ou as culturas brasileiras, melhor ainda, plural, e também recebem informações sobre leis trabalhistas, para saber como lidar, depois de ter sido contratados, se acontece exploração, como acionar, como se defender, quais são os canais certos. Este ano participaram deste curso 1.146 pessoas. Os africanos foram 584. Então a gente percebe como aumentou muito a presença, também a busca por trabalho na Missão Paz, a presença africana. Aqui não estou falando também dos haitianos, que no fundo é diáspora também. Se a gente pensa, junta os haitianos, aí o número ainda cresce muito mais, seja nos dados anteriores que nesses. Nós tivemos até uma coisa interessante, os africanos se queixavam o ano passado porque os empresários queriam favorecer somente os haitianos. E não nigerianos, senegaleses, falaram, o Brasil gosta só de Haiti. Eles comentavam, porque todo mundo queria contratar haitianos, pela mídia, tudo que foi veiculado, e não queriam contratar africanos. Foi um dado, até deu algumas brigas na hora das contratações, foram momentos até de tensão. Isso era então uma percepção a partir da Missão Paz, como passamos de 0,4% para 19% dos atendidos. Agora vamos ver os dados do CONARE, que pertence ao Ministério da Justiça, quais são os dados sobre refúgio. Então aqui temos as solicitações de refúgio acumuladas nestes anos por país de origem. Haiti, em primeiro lugar. Obviamente, os haitianos não conseguem o estado de refúgio, porque não são refugiados. E da África, os grupos maiores que pedem refúgio é Senegal, e depois Nigéria, Angola, Congo, Gana. Olha, Senegal está com 7.206 solicitações de refúgio, seguidos pela Nigéria, Angola, Congo e Gana. Se nós olhamos as solicitações pendentes, ou seja, essas são também acumuladas, como o Fábio falou, também todos estes dados estarão à disposição depois, também as fontes para poder... o ano passado publicamos também no site, a pessoa podia baixar em PDF e tudo. Aqui o passivo, ou seja, os casos que não foram analisados. Olha, 2014 nós tínhamos 48.217 casos não analisados. Foi o acúmulo dos haitianos até que fizeram este ato em conjunto e baixou um pouco o número. Pessoas que continuam ficando no estacionamento esperando uma sentença, é refugiado ou não. As solicitações pendentes, se nós olharmos aquelas que ainda não foram analisadas, de 17.509, o grupo maior é do Senegal, 24% não analisado. Segundo, Nigéria. Terceiro, Gana. 3 países africanos em primeiro lugar. E aqui abro e fecho uma parêntese rápida. Está acontecendo já há 2, 3 anos, algo que merece ser denunciado no aeroporto de Guarulhos, o famoso conector, onde os africanos ficam fechados, às vezes até por um mês, estacionados por causa das companhias aéreas e da Polícia Federal, que os deixa lá, homens e mulheres, num quartinho de 4 metros por 6, sem dar satisfação qual é o problema. E depois, de vez em quando, eles fazem sair e vêm lá nos procurar ou procuram a Caritas. Isso seria algo que merece, porque só com os africanos. Depois tem Angola, então as solicitações pendentes, Congo. Aqui vocês veem o crescimento do número de refugiados reconhecidos no Brasil até abril deste ano. Estamos com 8.863 reconhecidos. Se nós olhamos os refugiados, então, reconhecidos por nacionalidade, o segundo grupo é Angola. Depois vem o Congo, e aí encontramos Libéria e Serra Leoa. O primeiro grupo é da Síria, de
refugiados reconhecidos ou reassentados. Se nós olhamos os indeferimentos, aqueles que não foram reconhecidos, já pulo a slide, olha, em primeiro lugar tem a Colômbia, Romênia, Angola. Os angolanos não estão conseguindo refúgio, Guiné-Bissau, alguns do Congo, da Nigéria, do Senegal. Algumas conclusões rápidas sobre este momento dos refugiados. Quero só que vocês olhem a última linha de esquerda e a penúltima de direita. Aqueles que pedem mais refúgio da África são senegaleses e nigerianos, e haitianos como parte da diáspora. Aqueles que conseguem o status de refugiados são congoleses e angolanos. Ou seja, o número que mais pede não consegue o visto de refugiado. E aqui temos que fazer uma observação. A única maneira, ou melhor, uma das formas para entrar de maneira regular, a não ser como turista ou estudante no Brasil por um africano, é pedindo refúgio. Não existe, pela legislação atual, que é da época dos anos 80, da ditadura militar, outra forma. Então, um artifício que eles usam para entrar e permanecer alguns anos de maneira regular. Eles pedem refúgio, a polícia não pode negar. Agora, acontecem algumas dinâmicas interessantes, como o caso dos senegaleses. 600 senegaleses que foi negado o status de refugiado, mas enquanto solicitaram refúgio, eles começaram a trabalhar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Foi negado o status de refugiados depois de 2 anos. As empresas onde trabalharam apelaram ao Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, através do CENIG, regularizou todos estes senegaleses. Então, às vezes, existe um jogo de cintura entre os dois, entre o Ministério do Trabalho e da Justiça, para dar um jeitinho enquanto a lei não funciona, está muito velha, então, para regularizar estas pessoas. Mas isso somente porque temos pessoas, pelo menos tínhamos, anteriormente no governo anterior, agora não sabemos quem teremos que atua nesta área, não tínhamos pessoas sensíveis que nos ajudavam nestes mecanismos. O tempo voa e só alguns dados, os motivos pelos quais vem aqui: 51% é grave e generalizada violação de direitos humanos. Em segundo lugar, perseguição política e reunificação familiar também tem um grupo muito alto de motivação. O caso dos haitianos, aqui da diáspora haitiana, queria fazer ver este gráfico como uma pessoa, Beto Vasconcelos, secretário de Justiça do Ministério da Justiça, ele conseguiu realizar uma coisa tão simples. Ele veio na Missão Paz, logo que assumiu este cargo 1 ano e meio atrás, e agora já saiu deste cargo. Ele disse, mas se no Acre está entrando, é uma coisa matemática e funcionou. Se no Acre entra 2.000 haitianos por mês, se nós elevamos a entrega de vistos em Porto Príncipe de 400 para 2.000, através de um acordo com a OIM, nós vamos acabar com esta rota onde os haitianos, as mulheres passam por estupro, os homens para extorsão e outras coisas. Funcionou. Aqui olha o gráfico. Quando ele tomou esta decisão, a entrada via terra, que é em azul, vai descendo até terminando no final do ano passado. Aqueles que pedem visto em verde, vai aumentando e resolveu o problema. Como às vezes pessoas com mínimo de bom senso resolvem problemas e sofrimento de muita gente. Esta mesma rota estava sendo usada pelos senegaleses. Pelo fato que o Equador não pedia visto, então ia pelo Equador, desciam pelo Peru, entrava pelo Acre, utilizando a mesma rota dos haitianos, onde os coiotes estão trabalhando muito bem. Estão fazendo um trabalho excelente. Ninguém escreve isso, tá? Pelo amor de Deus. Vamos um rápido comentário sobre a inserção dos imigrantes africanos no mercado de trabalho formal brasileiro. Peguei só um estudo feito pela Observatório das Migrações, tem a Universidade de Brasília, junto com também o Ministério do Trabalho. Aqui os volumes estão à disposição, também PDF, é só entrar no CENIG, pode baixar. O primeiro grande problema, não vou dizer as fontes,
tem 5 fontes diferentes, uma do Ministério da Justiça e 4 do Ministério do Trabalho. Demoraram quase um ano para cruzar as informações. Tinha migrante que aparecia 8 vezes, o mesmo nome. Então tem uma série de purificação dos dados até chegar a estes. Olha os que têm vínculo formal, africanos, neste momento, 2014, porque os dados de 2015 ainda não foram apresentados, são 7.091 africanos com contrato formal. Aí a gente pode dizer que existem muitos outros que trabalham na informalidade. E teve 2 nacionalidades, senegaleses e ganeses, que foram estudados com particular atenção, admitidos e demitidos. Vocês podem reparar, no caso dos senegaleses, por exemplo, no ano de 2014, 2.830 admitidos, 1.400 demitidos. Saldo, 1.430. E aí podem ver também o caso dos ganeses. Se nós olhamos senegaleses e ganeses, o perfil é muito interessante, muito semelhante. Quanto estão ganhando? Média salarial, R$960. Onde estão trabalhando? Principalmente em abates de aves e frigoríficos. E a maioria dos senegaleses que estavam trabalhando nesses lugares tinha nível escolar fundamental. O caso dos ganeses, a média salarial é R$955, e aí nós vemos, trabalham também no abate de aves. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns no Distrito Federal. E aqui queria fazer ver a emissão de carteiras de trabalho, também um dado interessantíssimo. O Haiti é aquele que os haitianos tiveram mais pedidos de carteiras de trabalho em 2014, 17.000. Seguido por Bolívia, Argentina, depois vem o Senegal, 2.420, Gana, 1.135. Também estes dados são bem interessantes, esta aqui já pulo, depois deixo uma última palavra também sobre os estudantes. Provavelmente alguém tem familiaridade com a PEC-G, ou seja, o Programa de Estudantes Convênio de Graduação, que oferece oportunidade de formação superior a estudantes que vêm de outros países do mundo. Eles têm que ter entre 18 e 23 anos, tem uma série de regras, não pagam o curso. A África é o continente de origem da maior parte dos estudantes. Destaque Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. Se nós olhamos o banco de dados do Ministério da Educação, vocês podem ver aqui todos os países da África que conseguiram, que tem estudantes estudando nas universidades de 2000 a 2015. Total, 6.761 estudantes. Cabo Verde em primeiro lugar, 2.933, e Guiné-Bissau em segundo lugar. Tem projetos interessantíssimos, tipo a Unilab em Fortaleza e outras propostas onde eles estão estudando. Existe um problema enorme, não consegue se manter. Eles têm que trabalhar, às vezes fazer bicos, trabalhar na informalidade, porque a bolsa de estudo, os mecanismos que o governo oferece, não conseguem se manter. E aí, de novo, voltamos na lei que proíbe que um estudante possa exercer atividade remunerada. Aqui, da América Latina, são bem menos, 1.900, e da Ásia, somente 47. Então, a gente reparou como os números diminuem. Infelizmente, estava olhando, o tempo já voou, e pum, então, bum, já acabou. Então, simplesmente queria fazer ver, através destes diferentes bancos de dados, como a migração africana está aumentando. Claro, não são números enormes, senão a gente já encontra nas manchetes de jornais invasão. Antes foi de haitianos, agora de africanos. Nada disso. São números pequenos e com boas políticas migratórias se pode favorecer a inserção no Brasil. Muito obrigado. Ele é de Marostica, na Itália. Mário Miguel Santillo, a migração e imigração africana na América do Sul e na Argentina em particular. Bem-vindo.
tu casa e casa. E casa, tu casa. Muito obrigado. Vou tentar falar em português, peço desculpas pelo meu portunhol, seja escrito que falado, mas o PowerPoint está feito em português, mas desculpem os erros que podem encontrar. Africanos na América Latina. Os principais países de origem dos africanos são a Eritreia, Somalia, Etiópia, Nigéria, e eles estão indo em direção ao Equador, México e países da América Central. Eu não vou falar de Brasil, porque já tem falado Paulo, então agora vamos falar só de outra parte da América Latina. Alguns deles com a esperança de alcançar os Estados Unidos. Na Argentina, os senegaleses e os nigerianos. E estas são as rotas. Depois vamos ver mais claramente como muitos migrantes conseguem passar através das fronteiras para chegar a seu último destino. Africanos na América Latina, de acordo com o Instituto Nacional de Migração do México, em 2009 foram presos 822 migrantes não documentados, que não tinham papéis ou que eram ilegais, como se dizem alguns, de 20 países africanos. As dificuldades que têm os africanos, segundo o FRE, em 2013, identifica alguns pontos que são comuns para os migrantes. A falta de intérpretes entre migrantes e autoridades, não tem uma comunicação, como dice, fluida, normal, porque muitos deles falam o inglês ou francês. Várias crenças religiosas e costumes, que é também uma situação de relacionamento com outras religiões, uma ausência de representações diplomáticas dos países de origem da África. Por exemplo, a Argentina tem a representação dos senegaleses no Brasil, mas nós não temos embaixada, por exemplo, daquele país e de muitos da África. Falta de infraestrutura para acolher esses migrantes requerentes de asilo. Em muitos países não tem uma estrutura, além que pode ser a igreja como aqui, ou a Caritas, ou a Missão da Paz. Em muitos lugares não tem ninguém que possa acolher estes migrantes e refugiados. Muitos estão sujeitos à violência sexual, violações dos direitos humanos, também pessoas que tentam atravessar o mar sendo mortos em naufrágios. E aqui tem algum dado, entre 2008 e 2009, 260 pessoas foram afogados ou perdidos na região norte do Caribe. Que aqui temos também menor situação como está acontecendo hoje no Mediterrâneo. Também pessoas que se jogam no mar para atravessar e ir para o norte. Dentro dos fluxos migratórios extracontinental, são vulneráveis as crianças não acompanhadas. Também vem aqui, nesse continente, muitas crianças, objetos de tráfico de migrantes, vítimas de tráfico, requerentes de refúgio e asilo, e mulheres e idosos. Estas são as características do universo das pessoas que intentam vir para a América Latina, segundo a Organização de Estados Americanos. Os destinos, o objetivo principal é os Estados Unidos. Os países de trânsito são, vamos dizer, que devem passar primeiro por estes países para poder chegar aos Estados Unidos. Normalmente eles vão para o Equador, a Colômbia, da América Central e o México. Dados oficiais do governo de México, 2000-2010, em 10 anos, prenderam 4.369 africanos na fronteira, que não deixaram entrar no México. Enquanto os Estados Unidos, a partir de janeiro a março de 2011, registrou mais de 16.000 imigrantes ilegais da Ásia e da África. Isso é um número muito grande que intentam entrar. Algumas rotas de chegada, as rotas para a América Central e do Norte. Somalis vão para Dubai, Arábia Saudita, Moscou, Cuba e posteriormente do Emirates para a Colômbia e México. Nigerianos vão para a Itália e Espanha com passaportes falsos, logo vão em barcos para Cuba, Colômbia, Equador e Argentina. Etíopes deixam a África do Sul com passaportes falsos para o Brasil, logo para a Colômbia e finalmente para o México.
Pues nós vamos a ver também, quando as pessoas que foram expulsadas da Argentina, muitos são da África do Sul. E acho que isto é a explicação porque eles intentam entrar com documentos falsos da África do Sul, mas o Brasil não tem problema com a visa, não? Acho que podem entrar aqui sem a visa. E agora vamos dizer alguma coisa sobre africanos na Argentina, alguns dados. No Censo Nacional de População de 2010 foram registrados 2.738 pessoas do continente africano, dos quais quase o 77% estão concentrados no período de 15 a 64 anos, é uma migração jovem ativa. Os homens representam 66,6% do total. Do total da população estrangeira na Argentina, os africanos representam só o 0,01%, ou seja, não é nada. A população migrante é dos 5%, a hoje mais ou menos, aquela africana mesmo não representa nada. A Direção Nacional de Imigração do governo argentino, no 2013, começaram a apresentação dos papéis 1.981 pessoas de África. No 2014 chegou a 306 indivíduos para hacer os documentos, não? Os documentos resolvidos no 2013 foram 1.864 casos, dos quais 1.579 senegaleses. Em 1914 foram 1.835 casos, dos quais 1.497 senegaleses. E aqui também se deve analisar que é acumulativo, porque anos anteriores, pessoas que pediram para fazer os papéis lograram aqui no 2004 os papéis. E também porque a Argentina colocou uma regularização migratória para os senegaleses no 2013, que facilitou às pessoas poder fazer a documentação. Em quanto às expulsões, de 2009 a 2015 foram expulsos por tráfico, armas, narcóticos, lavagem de dinheiro, atividades ilícitas, a situação irregular dos países africanos, são os seguintes. Aqui vamos ver a lista das pessoas que foram expulsos da Argentina. E aqui podemos ver a variedade dos países: Cabo Verde, Congo, Moçambique, Ruanda, Gâmbia, Costa do Marfim, Papua Nova, Guiné e Togo. Seria uma pessoa por cada país. Libéria, Serra Leoa, Camerún, Egito, Marrocos 2, Ghana 3, Tanzânia 5, Nigéria 25, Senegal 44 e aquilo que eu falava antes, África do Sul 101, que pensamos que a maioria não são da África do Sul, senão são de outros países com documentos falsos. Como é a consistência, como é a integração com os argentinos? Os imigrantes se sentem bem na Argentina, eles, mas há uma imagem negativa desde os tempos da escravidão. Há muitos preconceitos e racismo, especialmente do argentino hacia as pessoas que vêm da África. Muitos argentinos não confiam nos africanos e as suas capacidades. Tem pessoas que trabalham em casas de família, na construção ou comércio na rua. Vários perfis, que isto mais é um perfil histórico da chegada dos africanos na Argentina. Temos afro-argentinos, descendentes do tronco colonial de escravos, podemos falar a primeira, aquela que veio com os escravos, que são muito poucos. Os cabo-verdianos, que chegaram no final do século XIX com a grande imigração da Europa. A partir de 1960 vieron os afro-uruguaios, afro-peruanos e afro-equatorianos, uma imigração que dentro da América Latina, mas com descendência de África. E os africanos que chegaram a partir de 1990, principalmente de Senegal, em busca de melhores oportunidades. E aqui vamos a ver algumas organizações de africanos, seja daqueles que são parte da velha imigração na Argentina e daqueles novos. Organização Africana na Argentina. Em 2007 tem o Instituto Argentino de Diversidade e Integração. Eles lutam contra o racismo político e institucional e realizam palestras, workshops e projetos para integrar os migrantes e refugiados africanos. É uma atividade mais atual com aqueles que
con aqueles que están chegando agora da África. Eles têm uma revista eletrônica chamada Kimpuanza, que significa, em linguagem congolês, independência. Hoy tem um movimento cultural afro, a maioria são afrodescendentes, realizam oficinas culturais, defesa dos direitos das mulheres africanas e seus descendentes, dão cursos de candombe, danças afro-brasileiras e capoeira. Também organizam o Dia da Consciência Negra, que está entrando também na sociedade argentina os direitos deles. Depois tem a Casa de África na Argentina, em 1995, realização de conferências, seminários, exposições de arte e fotografia, teatro africano, programas de rádio, debate africano, tem também cinema como África com Você e Amor para a África. Ajudam os africanos que ficam doentes e fazem a sua intérprete, porque muitas vezes têm dificuldade de falar quando estão aí nos hospitais ou com os médicos. Também dão roupas e alimentos para os necessitados, sempre falando de africanos novos. A Associação Misibamba fazem pesquisas sobre as origens dos africanos que chegaram na era colonial, a indexação dos jornais, porque aqui eles recolheram os jornais antigos, no fim de 800, quando foi a grande imigração. Tem os jornais Afroporteño, que seria aquele de Buenos Aires, o Proletário, os Artesãos, o Unionista, La Perla e a Luz, todos no fim de 800. É a digitalização de documentos, arquivos e fotos antigas, como eles recolhem a memória africana dentro da história da imigração argentina. África é a sua diáspora, a participação dos africanos e seus descendentes na vida política, econômica, social, científico e cultural, e promover os direitos humanos e luta contra a discriminação, a xenofobia e racismo. Podemos ver que muitas destas organizações têm praticamente quase o mesmo objetivo, mas no interior estão muito divididas, muitas vezes não tem contato entre eles, algumas sim e outras não. Depois criaram também um Conselho Nacional de Afrodescendentes e Africanos na Argentina, CONAFRO, em 2010, e assinaram um acordo com o governo, o Conselho Consultivo da Chancelaria, com as organizações africanas e suas diásporas, e DIAFAR, que é outra organização, para consultas mútuas e desenvolver políticas públicas para melhorar a situação social dos africanos. A ideia nasceu após o último censo, no 2010, foi colocado, digamos, uma variável sobre os africanos e adicionada para identificar a população argentina. Tem uma pergunta que diz: você é descendente ou é africano? E isto é mesmo muito bom, no senso que eles deram já uma visibilidade dos africanos dentro da população argentina. Questo DIAFAR era o mesmo que estava antes com a asignação que fizeram com o governo, Diáspora Africana na Argentina. Eles têm uma consciência positiva sobre a contribuição da diáspora africana para a sociedade, ampliar a visibilidade da presença africana na Argentina. Como dizemos que ainda hoje o africano pelo argentino é como uma coisa nova, não vem muito aceitado. Então, estão fazendo muito trabalho para que eles sejam aceitados dentro da sociedade, através também dos governos, através da política, através da cultura. África Vive é outra organização de 1997, eles estão lutando pelos direitos dos afro-argentinos para tirá-los do esquecimento e exclusão. Aqui vou dar um exemplo. Por exemplo, tinha uma afro-argentina, Maria La Madrid, tornou-se famosa em todos os jornais porque ela teve que viajar para uma conferência no exterior. A oficial de imigração não deixou sair porque ela disse que não era argentina e tinha documentos falsos, e que na Argentina não tem pretos ou negros argentinos. Aquela funcionária diz para ela e não permitiu sair para uma conferência internacional porque dizia que na Argentina não tem negros, não tem descendentes de negros, porque já foram aniquilados e mortos na época das guerras
da colonização. E isto é muito normal, quando uno vê um argentino e que é, digamos, descendente africano, muitos não acreditam e acham que a pessoa veio de fora, ou que vem do Uruguai, ou que vem de outro país, mas não que são argentinos. A Casa da Cultura Indo-Africano, aqui é interessante que uma organização colocou junto os indígenas com os africanos em uma casa em Santa Fé, em outro estado da Argentina. Publicou 9 edições da revista Indo-Afroamérica. A partir dos anos 90 começou a apoiar a questão dos afro-argentinos. Eles têm uma biblioteca de material popular e ascendência africana, para conscientizar o tema de identidade africana. Aqui entramos algunas asociações. Decíamos antes que os cabo-verdianos chegaram com a grande imigração dos europeus e têm as próprias organizações. Asociações cabo-verdianas. A Associação Cabo Verde de Ajuda Mútua, que foi fundada em Ensenada, que é uma cidade perto da cidade de Buenos Aires, em 1944. Posteriormente, a Associação Cabo-Verdiana Cultural e Deportiva de Ensenada, mudou o nome e virou em outra associação. E depois tem outras, uma se chama Associação Mutual União Cabo-Verdiana de Dock Sud, que também é muito perto no sul de Buenos Aires, e tem uma experiência de 83 anos ajudando seus descendentes a manter a identidade cabo-verdiana. Eles têm como um clube social onde todas as famílias se reúnem, invitam a outras pessoas para que conheçam a sua cultura cabo-verdiana. Aqui tem outra Associação de Amigos do Cabo Verde, Avellaneda, que é uma cidade fora da cidade de Buenos Aires. Eles fazem oficinas de rádio para as preocupações da vizinhança, os problemas que têm os vizinhos, muitas vezes de integração, de aceitação dos cabo-verdianos, comidas típicas, jogos, festejam os aniversários, a organização da comunidade com descendentes de cabo-verdianos, debates nos cinemas, todo para fazer consciência deste mundo cabo-verdiano. Outra organização é Associações de Jovens Argentinos Cabo-Verdianos, que são os de segunda e terceira geração, que costumam fazer atividades conjuntas com estas associações. No 2012 teve a Assembleia Nacional de Afrodescendentes, que foi a iniciativa de promover espaços de organização política e geração de propostas voltadas para a comunidade afrodescendente. E aqui tem outras agrupações, agrupamento ou organização Afro-Xangô, agrupamento africano, militantes e activistas dos direitos humanos, da igualdade e da justiça social dos afrodescendentes de toda a comunidade. Eles estão lutando a discriminação, a xenofobia, a racismo e uma palavra, acho que inventaram eles, homo, lesbo, transfobia, que seriam os homossexuais, as lesbianas e os trans, e a fobia que têm as pessoas desses grupos de pessoas, digamos, com essas diversidades. Pois na União Africana do Cono Sul, 1999, começa, que são grupos, esta é a diferença dos outros, que mais trabalham com os descendentes de africanos e ajudam os africanos. Estes são um dos primeiros grupos formados por senegaleses, congoleses e camerunenses. Se diz assim? Camerunenses? Aí tem um erro, mas camerunenses. Com o objetivo de abordar os problemas comuns dos novos imigrantes africanos na cidade. Depois tem a Associação de Moderadores do Senegal na Argentina, a partir de 2007, promover e divulgar a cultura africana e, em particular, a Senegal, promover a integração dos moradores senegaleses no país e obter o reconhecimento formal. A visibilidade legal seria um reconhecimento. Porém, digamos, depois a Argentina fez uma reorganização para eles, especialmente aqueles que trabalham na rua, aqueles que têm o comércio, digamos, ambulante. O comércio ambulante foram reconhecidos como autônomos, se diz a palavra,
pessoas que foram inscritas como pessoas autônomas, dizemos nós, que trabalham por conta própria e foram reconhecidos e por isso puderam fazer a documentação. Depois tem a outra Associação Casa Senegalês, em 2009, foi uma iniciativa do senegalês Thioune Kadin e sua esposa argentina. Seu principal objetivo é promover o estabelecimento de um consulado do Senegal na Argentina. Dizemos que a representação dos senegaleses é aqui no Brasil e tem vezes que tem que ir um funcionário, quando fizeram a regularização, foram funcionários da Embaixada de Senegal para fazer seus documentos os senegaleses na Argentina. Depois tem a Associação de Nigerianos, a partir de 1996, proporcionar bem-estar dos seus membros, promover a convivência pacífica com os vizinhos, promover a união e compreensão na diversidade, relações culturais e também com os nigerianos do Rio de la Plata, que também está incluído o Uruguai. Tem um espaço de integração de promoção e comércio com a África, isto também é uma iniciativa nova, mais profissional, organizar grupos de profissionais e pesquisas, temas específicos de interesse para o desenvolvimento das relações África-Argentina, desenvolver seminários, fóruns, palestras, entrevistas públicas, relacionadas sempre com aspectos diferentes, diversos da África. Alguns traços de senegaleses na Argentina, este último eles vêm para a cidade viajando sozinhos, em família, que é um pouco similar a que acontece aqui no Brasil. Instalados, eles estão envolvidos no comércio, a maioria vive em um bairro chamado Once, que se chama Pequeno Dakar, e pertencem ao grupo étnico Wolof e da Irmandade de Mouride, Irmandade também Tijane e os grupos étnicos Bambara e Diora. Alguns estão envolvidos na venda de artesanos e joias do Senegal, outros trabalham como garçons, cozinheiros nos restaurantes, tem mecânicos, pedreiros. Também muitos se ocupam da parte da música, a dança, e vemos distintos grupos. E também tem a parte religiosa, a maioria deles são muçulmanes, tem atividade na mesquita King Fadal, Al-Hamad, no centro islâmico, e eles festejam os feriados religiosos como o Grande Magal, depois tem o Gamu, a celebração do nascimento de Muhammad, Tabaski realizada a festa do Cordeiro, o Corité do Ramadã e Tankarit ao novo muçulmano. Muito obrigado. Muchas gracias. Agora passamos outra vez ao Fábio, que vai apresentar as migrações africanas e Europa. Aproveitando, terminando o nosso debate enquanto ele estava, nós teremos 5 mesas na parte da tarde, a partir das 2 horas, peço que sejam pontuais, da 201 a 205. É neste mesmo andar, lá o Wellington está apontando na parede, se alguém não sabe ver, embora no próprio folder que tem na pastinha tem os dados, cada um vê lá. A Valéria coordena a mesa da 201, Diógenes da 202, a Silvia da 203, o Eduardo da 204 e o Antônio Genival da 205. E aí há 4, 5, 6 apresentações temáticas ligadas a isso. Em seguida de apresentação do Fábio, alguma pergunta? E aí o professor Wagner vem aqui à mesa para fazer o lançamento do nosso livro, e se alguém quiser com desconto lá da Paulinas. Que bom, desconto. É das primas, não tem problema, eles não brincam. Aí, Ivan.
Bueno, en Argentina, donde estoy viviendo, cuando se presenta una persona, más de una vez la llama figurita repetida. Son de los tiempos, ese me vienen a la memoria, los buenos tiempos de Buenos Aires, la figurita repetida. O otros pueden decir, bueno, como ya venía de Europa uno, pagamos un viaje y tenemos 2 conferencias, ¿no? Se matan 2 pájaros de un tiro. Otra manera de ver, no funciona de esta manera. Aquí voy representando una persona que sí invitamos, que tiene que estar, que es un director de los centros de estudio, Luca Marín, del nuestro centro de estudio de París, al cual habíamos pedido preparar esta charla. Lamentablemente no puede estar presente por otro compromiso. Yo me tomé la licencia, me tomé el permiso por parte de los varios directores de los centros de estudio de colectar los datos que estamos coleccionando desde hace algunos años. Tenemos 4 centros de estudios migratorios en la región Europa y África. Un centro de estudio en París, el CMI, un centro de estudio en Basilea, en Suiza, otro centro de estudio en Roma, que es el CSER, el de Basilea, el CSERP, y otro centro de estudio, el último, que está en Cape Town, en Sudáfrica, África del Sur, que es el CIMA. Estos 4 centros de estudio colaboran, hacen parte de una red más grande de centros de estudio, pero como Europa y África estamos colaborando, y el primer desafío es recolectar datos, es lo que estamos haciendo. Por lo cual lo que hice, aprovechar de los datos que estos centros han recolectado, lo puse en alguna slide, no me tomo la autoría cuando no corresponde, y trato de presentárselo de manera muy breve, bien sabiendo que hay mucho interés, todo el mundo está mirando a Europa, en lo que está aconteciendo de manera particular a Grecia e Italia y España anteriormente, con lo que se llama ahora, o lo que se teme sea, lo que se tiene miedo sea la invasión africana de Europa, o la invasión de toda manera que viene de otros países, ¿no? De países terceros, así como se le llama en Europa. La migración de África a Europa no es algo nuevo. Tendríamos que remontar a tiempos mucho más anteriores, quiero decir, bueno, a tiempos lejanos y antiguos, para ver cómo siempre hubo relaciones y migraciones de personas entre los 2 continentes, de manera muy particular entre África del Norte y Europa. Pero en esta presentación quiero quedarme simplemente con los últimos 100 años, para entender cómo está yendo las cosas. En los tiempos coloniales siempre hubo esclavos y estudiantes que se seleccionaba de las colonias para que estudiaran en las capitales de los países coloniales y pudiesen después volver como gobernantes o administradores en sus propios países. Y los esclavos, obviamente, para quedarse y después servir a las distintas cortes europeas como algo lindo para presentar. Todo esto queda al tiempo colonial, que tiene sus términos más o menos de los años 50 en adelante. A partir de los años 60 hay otro tipo de inmigración, es el periodo de la descolonización. Y la mayoría de los migrantes africanos con destino a Europa durante este tiempo proceden prácticamente del norte de África. Y son de Marruecos, Argelia y Túnez. Esos son los 3 países que más producen emigrantes rumbo a Europa. También hay inmigrantes subsaharianos, son pocos los que están presentes, que siguen la misma ruta y se van a los países colonizadores. Siempre la idea por parte de estos países y de ver los excolonizadores como posibilidades de trabajo, posibilidades de desarrollo personal o familiar, y teniendo contactos más favorables, es fácil que se dé este tipo de migración. Pero en 1973, a raíz de la crisis del petróleo, que bueno, fue a nivel mundial, afectó particularmente a Europa y hay restricciones migratorias. La política migratoria europea está marcada por momentos de apertura, pero para muchos momentos de restricción. En el 73 comenzó la primera restricción de estos últimos tiempos, con, en este caso, como resultado el aumento de la permanencia definitiva de magrebíes, en particular en Francia, Holanda, Bélgica y Alemania. Por una parte, llega menos gente, la gente que pensaba volver se queda con el miedo de no poder regresar. Y esto es uno de los tantos efectos que producen las restricciones migratorias. Alargar los tiempos de permanencia de las personas en el país y volver definitiva lo que es una migración que en su concepción, en su idea inicial,
en su proyecto inicial era temporánea. A partir de los años 80, los magrebíes emigran a España e Italia para responder a la necesidad de mano de obra no calificada por el desarrollo económico que estos dos países están viviendo. Es la primera vez que estos países, antes España y después Italia, viven un proceso inverso a lo que estuvieron viviendo anteriormente. De España y de Italia salieron millones de migrantes. Por primera vez, en los 80, comienzan a recibir a miles de inmigrantes de otros países, con mucha falta de preparación para esto. Como decía un presidente de Norteamérica, pedimos brazos, llegaron personas. No es solamente el hecho del trabajo, llegan personas y de ahí comienza toda otra manera de vivir. También llegan migrantes de los países subsaharianos y van a responder a la demanda de trabajo de varios países europeos también que se están desarrollando durante este tiempo. La otra década de los 90, España e Italia, frente al aumento de las migraciones, introducen el sistema de visado. Hay que lograr visas para entrar. Todos los magrebíes, nos referimos a magrebíes con los países de la África del Norte, exceptuando Egipto. Esta es la idea. Y comienza el fenómeno masivo de las entradas irregulares. Es interesante, ¿no? Cada vez que se piensa obtener algo con leyes restrictivas, de hecho los efectos son contrarios con respecto a lo que uno quiere obtener. Y esto también, por lo que decía Pablo anteriormente, a lo mejor con visiones más amplias y longimirantes, en ese sentido, con una visión más futura, se puede solucionar problemas que parecen no solucionables. El visado produce una serie de requisitos que hay que alcanzar para poder entrar. Como las personas no tienen estos requisitos, se le comienza a ofrecer otras rutas, que son las rutas irregulares, las famosas pateras que comienzan en estos años a llegar a las costas de España. Y a partir del año 2000, a los magrebíes se suman los subsaharianos, que se van hasta Magreb, hasta Marruecos en este caso, hasta Túnez, toman la misma patera y tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Europa que siempre se le presenta como el paraíso, como la tierra prometida, como algo que soluciona todos los problemas. Obviamente hay intereses económicos muy grandes, hay personas que venden pasajes, hay personas que venden sueños. Esto es lo que están vendiendo de hecho. A comienzos del siglo XXI, en Europa se estiman que están 2,6 millones de marroquíes, 1,2 millones de argelinos y 700.000 tunecinos, incluyendo también a la segunda generación. Y esto va a ser uno de los problemas más grandes con respecto a las cuentas. Disculpen, abro una pequeña paréntesis. Cuando la gente está trabajando con migraciones, los números que estuvimos dando también en Mario Santilo anteriormente, hay siempre un problema de qué se le pide a la gente. Si se le pide el pasaporte, dónde nació o cómo se siente. Hay siempre distinto. Dependiendo de los censos, uno tiene datos distintos. Cuando se abre la Europa, lamentablemente, no todos los censos corresponden. Hay preguntas distintas. Yo le pido dónde naciste, no significa que sea nacional de un país, ni nació allá. Te pido dónde te sientes, te sientes africano, europeo, y otra cuestión. O le pido simplemente el pasaporte, la nacionalidad. Quizás se puede cambiar, puede mudar en 1 año, 2 años o 3 años. Por eso que los números no siempre revelan la verdad de las cosas. Le digo, hay que saber interpretarlos también. Pero ven que las comunidades más grandes son la marroquí, la comunidad argelina y la comunidad de Túnez. Hablando del tema de refugiados, es un fenómeno que siempre estuvo presente porque siempre hubo africanos pidiendo asilo, de hecho, en países europeos, pero comienza a sentirse de manera muy fuerte a partir del año 2000. Porque de todas las solicitudes que los países cuando ve EU 27, significa los 27 países que en aquel entonces constituían a la Unión Europea, ahora son 28, pero eran 27 en aquel entonces, el 23% de todas las solicitudes, de hecho, fueron presentadas por africanos.
Y el 91% de estas solicitudes, de hecho, eran por africanos de África subsahariana. Cambia el panorama total también del asilo y refugio en Europa. Me gustan los mapas, le invité ya anteriormente a ver los mapas, siempre voy buscándolo, ¿no? De cómo cambia de 1960 a 2000, es el mapa de arriba, la emigración extracontinental como intensidad. De dónde proceden los migrantes de África y van afuera de África. Y ahí viene el mapa cómo va cambiando. Antes solamente algunos países y después otros países, el año 2000 subsahariano, que ya tiene una intensidad emigratoria muy alta. Lo más de abajo son la migración intracontinental, donde se mueve la gente adentro del continente africano. También cambia el mapa de los destinos migratorios. Del 60, como ven, bueno, aunque sea chiquitito, Europa representa prácticamente el único destino. En el 80 ya se viene Canadá, Estados Unidos, Chile también, como ve de la otra parte, ¿no? Los países afuera que están con color más oscuro son los que reciben más migrantes africanos. Europa sigue siendo, en lo último también Australia y otros países de esta emigración africana. Desde 1975 hasta 2005, el destino de los migrantes africanos varía bastante y, como ven, Europa sigue creciendo de manera muy clara con respecto a América y Oceanía. En los últimos 10 años, y voy rapidito, en 2005, como todo el mundo ya sabe, se agudiza el problema de las entradas irregulares. Ya las pateras son en todas las televisiones. Se habla, nosotros con Mario Santilo tenemos una escuela de verano en Valencia y recuerdo los primeros años solo estuvimos hablando de estos problemas con nuestros estudiantes en Valencia y hablamos de pateras, de llegadas, de personas irregulares que llegaban. Son personas que se amasan a la frontera africana de África. No todo el mundo sabe que España tiene pedacito de África como territorio nacional. Ceuta y Melilla, dos enclaves españolas adentro de África, de Marruecos en manera particular, y las Islas Canarias que quedan al lado de África. Y son enclaves importantes y la gente sigue amasándose y presionando para entrar. En 2008 llega otra crisis, la crisis económica, comienza en Estados Unidos, afecta a Europa de manera evidente, entramos en recesión, toda Europa entra en recesión, y como efecto de la recesión, restricciones migratorias. Uno piensa antes los míos y después los demás. Cuando entra la crisis es siempre lo mismo, ¿no? Antes le doy trabajo a los míos y después a lo mejor voy a ver si sirve a los demás. Restricciones migratorias, ¿qué significa? Ustedes ya vieron anteriormente, más pongo restricciones, más se abren canales de migración irregular. La gente viene igual y busca otros caminos para venir. Y esto es cómo funciona con las políticas migratorias. De 2008 a 2010 tenemos a 1,2 millones de africanos a los cuales fue denegada la entrada en la Unión Europea. El 97% de África del Norte. Denegar la entrada significa o que trataron de obtener visa y no lo lograron, o llegaron hasta la frontera y fueron repatriados. Gente que sigue intentando y lo va a seguir intentando, como en todos los muros y fronteras de la migración del mundo. Y tenemos varios en este momento. De diciembre de 2010 hay otro fenómeno más, lo que se llamó, algunos autores llamó la primavera árabe, ¿no? Y algunos dicen revoluciones y conflictos en el África del Norte. No tengo tiempo para profundizar las causas de estas revoluciones y conflictos y tampoco para ver cuál fue el papel que jugaron los países europeos en el desarrollo de estos conflictos. No tengo tiempo. Migración masiva a Europa como efecto, inmediatamente se fueron, hay guerra, se va, se abren las puertas, llegan como pueden llegar y la ruta mediterránea se vuelve la ruta más traficada durante este tiempo por migrantes, mejor, personas que se escapan de conflicto. Cualquier medio es bueno, cualquier barco puede servir, un pesquero, uno que se hunde, medio se hunde, lo que fuera para poder ir. Entonces ahí ven en el mapita la ruta mediterránea, ahí donde la gente, y de hecho la de España antes, sobre todo la ruta mediterránea central que es hacia Italia, se vuelve una ruta muy, pero muy frecuentada por migrantes. En 2013 la diáspora africana era de 30,6 millones de personas.
8,2 millones residían en Europa. Y los países de residencia africana más importantes eran Francia, Italia, Portugal y España. Le digo, los datos no son fáciles de recolectar. Yo traté de ver varias publicaciones, no siempre, porque se tendría que ir país por país, censo por censo, para ver los datos, y hasta ahora no he encontrado a persona que lo hizo de verdad. Hay algunas publicaciones que ponen estos datos, pero con mucha dificultad, y referido a este año en particular, no encontré datos más recientes de 2013. En 2014, 220.000 migrantes que son solicitantes de asilo. Lo digo porque se está utilizando mucho la palabra migrante sin hablar la diferencia. Hoy hablamos de flujos mixtos, ¿no? Hay migrantes económicos por una parte y migrantes forzados por la otra. La palabra migrante es un limbo que sirve un poquito para todo, para esconder muchas cosas. Bueno, aquí también no tenemos tiempo para poder entrar. Solicitantes de asilo por las rutas mediterráneas. En su mayoría son africanos. Los sirios se van por tierra y tratan de entrar por Turquía y por lo que se llama la ruta balcánica, que es otra ruta que siguen los sirios. Hay muy pocos sirios que tratan de intentar por la ruta mediterránea. En 2015, solo, lo pongo entre comillas, obviamente, 153.000. De 220.000 bajaron 153.000. ¿Por qué? Porque la ruta balcánica está tomando gran parte de los migrantes, se lo está llevando. ¿Y por qué comienza el control? O sea, la nueva operación que se llama Tritón, la operación de la NATO de control del Mediterráneo. Otra cosa no tengo tiempo para tratar, bueno, algo muy interesante. La mayoría de donde vienen, de Eritrea, de Nigeria, Somalia y Sudán. Eritrea, dictadura, 40 años de dictadura, conflicto continuo. Nigeria, ya sabe, hablamos antes, conflicto continuo norte y sur y las personas que se escapan. Somalia, son 38 años de conflicto, si no me equivoco, alguien me corrija, si no voy, de conflicto continuo y la gente se escapa. Y Sudán, ustedes saben, conflictos cristianos y musulmanes continuos y gente se sigue escapando. No sé cómo no se le puede llamar refugiado, pero bueno, pero no importa. Los dos, ¿no?, que existen, ¿no?, de la parte. Bueno, los flujos migratorios africanos de 2014-2015 también, esta es una publicación del ISMO, una fundación de Milán, que estudia el fenómeno migratorio e hizo un estudio sobre migraciones africanas y planteó este mapa. El grueso de la flechita dice la mayoría de la gente que se mueve, de dónde está moviendo y cómo se está moviendo. Y la ruta de país A hacia dónde se están yendo. Así ve que el Magreb está más representado y el África occidental más representada. Hay también otras migraciones, obviamente no solamente las de las pateras o las de los barcos o la última de los refugiados, de los forzados. Hay trabajadores migrantes calificados que llegan a Europa, para ellos tenemos un permiso especial, una visa especial, el Blue Card, que es algo parecido al Green Card, pero es algo que da muchas más posibilidades, puede tener a su familia y todo, bueno, todas las cosas. Tenemos trabajadores estacionales que no pueden llevar a su familia, que solo vienen por una temporada, hacen la cosecha y se van. Estos también son muchos africanos que vienen. Y también tenemos a muchos familiares reunificados. Pero tengo que avisar, tengo que notar que solamente algunos países europeos reconocen el derecho de reunificación familiar. Por no todo. Significa, bueno, la reunificación familiar significa que si vino un migrante y después de unos años tiene el derecho de llamar a los familiares, esposa, esposo, hijo, para que vengan. Algunos países hasta la mamá y el papá, dependiendo si son dependientes de ellos. Esto lo digo porque no todos los países europeos tienen la misma política en ese sentido. Pero hablamos de números muy limitados en ese sentido. Esta fundación de la cual yo le hablé, que es el ISMO, que es una fundación de Milán, trató de hacer una proyección para el futuro. El flujo migratorio de África en los 28 países de la Unión Europea será de 350.000 personas por año por los próximos 10 años. Esto es lo que se prevé como proyección. Y en esto, un aumento de las migraciones del África subsahariana. Se piensa que sea mucho más lo que va a venir de la África subsahariana, para tener una idea. Muchas gracias a todos. Espero haber estado en el tiempo. Agradeço. Temos pelo menos uns 2, 3 minutos para alguma pergunta também. Se alguém quiser, só dizer a quem deles aqui você quer fazer.
se apresenta também. Perguntas breves. Ok. Bom dia, meu nome é Aguinaldo Chagas, eu sou estudante aqui na pós-graduação. Também faço parte de um grupo de pesquisa sobre movimentos migratórios e escolarização, razão pela qual eu vim aqui assistir esse simpósio. Minha pergunta vai para o senhor Paulo Parisi. Em que pese os imigrantes que chegam aqui no Brasil, em São Paulo, que têm uma faixa etária, são adultos e eventualmente não acessam a rede pública, escolas, eu gostaria de saber qual a experiência que o senhor teve sobre esse impacto e como eles estão lidando com a questão da educação em São Paulo, como eles têm acessado a escola, qual a experiência que tem havido com relação a isso, tanto dos adultos quanto das crianças. Já está capturando material para a tese dele. Já respondeu. Respondendo rápido, depois podemos conversar com mais calma. Temos uma assistente social, a Simone, que faz este trabalho, porque encontramos problemas, seja para filhos de africanos, seja para filhos de hispano-americanos em geral. E quando, por exemplo, os pais não têm documentos, tivemos escolas que não queriam que os meninos estudassem, quando é garantido este direito. Eles podem estudar. Então tivemos ações com assistentes sociais que foram conversar nas escolas, esse foi um problema. Um mês atrás fui conversar na Sul 2, aqui em São Paulo, explicando para todos os diretores de escola que é um direito, também se os pais não têm documentos. Este é um problema. E outra questão de bullying, existe também as crianças que sofrem ou pelo sotaque ou por outras razões. E um terceiro problema, quando aparecem dificuldades de gestão destas crianças, tivemos diretores de escolas que encontraram a linda solução de mandar para outra escola. Ou seja, em lugar de enfrentar o problema, dizer para os pais, tirem daqui e vão para outra escola. Então, realmente, 3 problemas que acontecem. Eu acho que não há ainda uma preparação, seja no campo pedagógico que no campo dos diretores. Eles começam a nos procurar porque não sabem o que fazer. Você tem muito o que pesquisar, portanto. Uma outra pergunta? Alguém? Eu disse que se não tinha nenhuma, eu me atreveria que você fizesse uma fala, talvez você também possa dizer, mas acho que é mais Europa. Onde estão ficando os refugiados que chegam à Europa? Eu vi um pequeno filme do canal Futura, muito bem feito, de um repórter que gosta de viajar ao mundo, mostrando onde ficam os que chegam em Lampedusa. Ele fez em seguida que o Francisco foi a Lampedusa, é uma cadeia. Criaram no meio da ilha uma coisa, é um campo de concentração. E nem podem os de Lampedusa falar com essas pessoas. É uma coisa assim, meio como se chegassem extraterrestres, são transportados num ônibus, levados depois para o continente. Se você podia falar um pouco sobre isso, porque é um detalhe importante do trato. Nós estamos falando que chegou, tratam, voltam. Mas e os que ficam? Ficam onde? Obrigado pela pergunta. Italia fue, por la ruta mediterránea central, el país que más recibió en los últimos años por el Mediterráneo a personas que se presentaron al identificarse como solicitantes de asilo. Digo esto para ser claro también en la terminología, ¿no? Se encuentra en el medio del mar, no en la costa italiana, se le salva porque los traficantes lo llevan hasta a la mitad más o menos del trayecto entre África y Europa, lo dejan directamente, lo dejan tirado con un GPS, alguna vez un teléfono celular, con el cual tienen que llamar socorro, y la idea a la Marina italiana o la Marina de la NATO en este momento, esperando que llegue en socorro antes que se hunda el barco. Esta es la idea, así funciona como está funcionando en este momento. Se leyeron semana pasada otros 600, ¿no? Vamos acumulando muertos y muertos, ¿no? Toda la semana.
Así funciona. Por lo cual quiero decir, cuando se llama de irregularidad, se llama irregularidad, fueron salvados del mar y obviamente hay que llevarlo a la costa. Ellos fueron, dicen, desembarcados. Ellos no desembarcaron, fueron desembarcados en la costa, porque no hay otra manera de desembarcarlo, y Lampedusa fue una de las islas que más recibió porque Malta no quiso recibir, no quiere recibir, Malta ya. Y Lampedusa es una pequeña isla, en este caso, que en su momento de mayor llegada tuvo hasta 10 veces la población local de refugiados, ¿no? de personas que, como mayoría no tiene documento, hay que pasar por un primer proceso que se llama proceso de identificación. Y para hacer este proceso se permitió en un primer momento, ahora ya está cambiando, que se pusiera en una especie de cárcel. Esto es lo que fue filmado ahí. Era un retén militar, se le cambió, se le transformó y se vino como si fuera un campo de concentración, si quieren ponerlo de esta manera. Aunque manejado por privado, de todas maneras no estaba permitido hablar con ellos. No sé, se vieron algunas de las fotografías, ellos hasta se estaban cosiendo la boca con hilo para mostrar que no podían hablar, de hecho tener una manifestación de esta manera. Porque no revelan informaciones, porque el terrorismo, porque qué sé yo, muchas cosas que estaban viniendo. Y salían barcos muy grandes, cada vez que salía un barco, para llevarlo a distintas partes de Italia y para llevarlo a otro centro después que fueron identificados para comenzar el proceso de reconocimiento de refugio, para que tengan una idea. El año que más llegaron, que fue el 2014, y fue el año del miedo, el gran miedo, llegaron 158.000. Solo 67.000 de estos 158.000 pidieron de hecho asilo en Italia. Los demás se escaparon de los centros de identificación. Ni bien lo llegaban a un centro, se escapaban porque su meta no era Italia. Querían irse a otros países europeos. Las redes sociales funcionan muy bien, tenían parientes en otros países o tenían ya trabajo listo para que fueran, por lo cual ni la mitad, de hecho, pidió asilo. Y ustedes saben que por lo que se llama Reglamento Dublín, ahí donde un refugiado hace el primer pedido, tiene que quedarse y otro Estado no lo puede recibir porque pidió. Son las huellas. Huellas digitales se dan, huellas digitales te queda ya por todos los 6 meses. En este momento son casi 18 meses, lo que tendría que ser 6 meses el trámite de reconocimiento. Es un tiempo muy largo, con problemas de trabajo, ahí entramos en un problema, puede ser formación al trabajo, pero no trabajo verdadero y todo. Por lo cual, Lampedusa se llenó en un cierto momento, se le llevó a otros centros y ahí muchos escaparon y siguen escapándose, tomándose el trencito y se amasan a la frontera. Fue muy famosa la frontera con Francia, que se volvió con cientos de inmigrantes, refugiados de hecho, que querían pasar y no lo dejaron pasar, y Francia, muy famosa la de Francia con Inglaterra, ustedes saben, con personas que trataron de cruzar caminando el túnel del tren que pasa por abajo, y ahora la última, la con Brennero, Italia y Austria, justo en el tiempo de las elecciones presidenciales, también cuestiones políticas, pusieron, parece como 3.000 militares para vigilar la frontera entre Italia para que inmigrantes no se pasaran según el reglamento Dublín. Bueno, hay varias cosas también. Como les digo, hay muchas cosas para contar, pero el tiempo es muy chico, así que no tenemos tiempo. No sé si Mario quiere decir una palabrita. Y después Padre Paulo quiere decir algo y yo termino. Sí, eu non vou falar tanto de Europa, falo máis da América Latina. É muito difícil conseguir os dados porque ten o CELADE, o Centro Latinoamericano de Demografía, eles conseguiron unir todos os censos da América Latina e uno pode cruzar os dados. Só que a maioría dos países colocan normalmente africanos en geral, ou ben da Asia, non ten a especificación por país. Como ejemplo como Argentina, que colocaron el resto de África, y ahí es casi imposible caracterizar o ver las nacionalidades africanas que van para América Latina. Que son más técnicas, como decía Fabio, tendrían que entrar en cada censo y ver si cada censo de cada país tiene especificación por nación, especialmente de África. Y esto es un problema, al menos a nivel estadístico. Claro, pelo tempo não deu para falar, mas só para dizer, quem ontem ouviu cantar aquele trio, o Kanga,
que chegou, foi acolhido na Missão Paz. Imagine que ele saiu escondido num barco de pesca e, por não ser preso pelos militares, pelos grupos que estavam tentando matá-lo, ele ficou embaixo do peixe, então cheirando peixe por mais de um dia. O peixe, claro que foi pegou o pesqueiro, ficou lá até que chegou no porto, entrou no navio de container e chegou onde? Em Santos. Então, ontem não tivemos tempo de falar com ele, mas para ver a história, por exemplo, do rosto que vocês viram cantar ontem, a história que está por trás, e depois ele conseguiu trazer a esposa, agora tem uma criança. Então, realmente temos uma base de 20 a 40 do Congo, República Democrática do Congo, que chega por mês em Santos. Se vocês perguntam para a Polícia Federal, é impossível. Eles vão dizer para vocês que ninguém chega em Santos. De fato, ele chega e consegue descer do navio. Mas oficialmente o discurso do porto é segurança máxima. O porto de Santos não tem refugiados, solicitantes que descem. Depois ele sobe para São Paulo com os caminhoneiros, vem até a Caritas e aí a gente encontra eles. Mas isso para saber só um detalhe de ontem à noite que cantou. Olhando a peixe, cheirando a peixe. Tengo un detalle, solamente para completar, porque es muy importante lo que Pablo estaba diciendo, como cuestiones de seguridad entran después también en las cuestiones políticas y declaraciones. Seguí un caso, bueno, el tiempo que estuve en Australia, seguí un caso de un joven afgano que había llegado con barquito hasta Sydney. No, fue denegado su refugio, no tanto porque no tenía condiciones, porque no le creían la historia que habían llegado con barquito a Sydney, porque es imposible que llegue sin ser controlado. Y él decía, no, yo llegué. Dice, no, es imposible. Y como no era posible, según los australianos, denegaron. Lamentablemente tuvo que volver, ya había matado toda su familia, no tuvimos más noticia de él desde su devolución. De 7 bilhões de pessoas que somos no planeta, 1 bilhão está andando no mundo. 1 sobre 7. 220 milhões são estes que estão de país a país. E é impressionante que hoje foi assinado o Tratado de Tordesilhas. E foi por causa de tratados e de constituições de estados nacionais que se criou também o grande drama. Porque essas fronteiras que a natureza não respeita, o ambiente segue seus fluxos, vejo a chuva em São Paulo, não tem fronteiras, não respeita os humanos. Foi bonito isso que você falou do presidente, né? Nós pedimos mãos de obra, braços e vieram seres humanos. Mas agora alguns países não querem seres humanos, querem fronteiras, muros e separações. Ainda assim, 20% da terra é africana, 15% da humanidade é africana. A juventude do mundo é africana. Você falou aí, 17 anos de idade, enquanto o mundo todo tem 30 anos de idade de promédio. Então, o futuro é a África, o presente é a África. E nós temos 3.000 idiomas são a África. Então, é uma capacidade. Todo africano é poliglota. O brasileiro é mais que monoglota, com esse governo é idiota. Então a coisa chega a ser grotesca. E nós dizemos que a África é atrasada, que a África é secundária. A China está roubando toda a África, nem falamos disso. Isso também tem criado questões. Não falamos também dos milhões de chineses que estão sendo mandados à África, que isso também é o outro lado da moeda. E os indianos, lembramos do nosso Mahatma Gandhi aprendendo a fazer não violência na África, para depois termos Mandela e para termos Desmond Tutu. Mas a gente pensa em África do Brasil só em Zika. Aprendemos até o nome da selva africana, que é para xingar o mal. Chikungunya. Sabemos também, tudo graças ao maldito mosquito. Então é muito louco, mas nós não falamos que tem 17 grandes produtos, cromo, magnésio, que são metais raríssimos, só tem na África. E é por isso que há uma vontade dos grandes empresas de comer e engolir toda a África. E os africanos não têm a riqueza da África. Mas mesmo assim a gente sabe que a África pode nos dar coisas muito belas. É bom lembrar que nós estamos celebrando os 100 anos de um dos grandes santos, Beato Charles de Foucault. E eu quero terminar lembrando dele.
porque ele dizia, como francês que era, da elite francesa, que ele precisava aprender o idioma dos tuaregues, daqueles povos nômades do deserto africano, do Saara, destes nômades que ligam o norte e o sul da África, e perfeitamente, porque para ele Deus fala dentro dos nuances de um idioma. Então imagina se os africanos falam 3.000 idiomas, eles sabem mais de Deus e do ser humano do que qualquer outro continente. Nós temos que aprender da África. Obrigado, que a nossa diáspora continue sendo um aprendizado dos africanos. Obrigado ao Cabo Verde, que nos deu essa honra. Eu entendi tudo o que você falou em creol. Acho que eu vou para o Cabo Verde, viu? Porque não é tão difícil. E obrigado a vocês. Nós temos às 14h os encontros por lugar, então não haverá esta sessão mais aqui. Amanhã às 9h em ponto, por favor, sejam pontuais para a sessão da manhã e a da tarde. O lançamento do livro, que seria hoje, para ninguém ficar sem almoçar, será amanhã. Então a gente fica com tempo maior de fazer um bom almoço. Uma salva de palmas para os companheiros e obrigado a todos vocês. Gracias a Miguel y a la radio de los migrantes y ¡viva Chile! Derrotado en el juego.